Meus amados irmãos, é com muito prazer que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e louvamos a Deus pelo grande privilégio de mais uma vez estarmos juntos para gravarmos ou comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e disponibilizá-la em caráter de subsídio para os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical da faixa etária de adulto. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Net. Se é ensinar, haja dedicação. Nesta ocasião, estamos estudando, dando continuidade a uma temática do trimestre que vem trabalhando a lição As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E hoje, muito especialmente, estamos trabalhando e vamos estudar, comentar a lição de número 4, que traz o tema Alegria, fruto do Espírito, e inveja, hábito da velha natureza. Ou seja, na realidade, trata-se de dois temas em um, né? A nossa verdade prática diz o seguinte, que a alegria, fruto do Espírito, não depende de circunstâncias. A nossa leitura bíblica em classe, que fundamenta toda a nossa exposição, está em João 16, capítulo 16, versículo 20 ao 24, e o nosso objetivo geral, que é o foco de todo o nosso empenho, consiste em explicar a alegria como fruto do Espírito e a inveja como obra da carne. Ele subdivide-se da seguinte maneira. Primeiro, objetivo específico, que será mostrar que Deus é a fonte da nossa alegria. Segundo, entender que a inveja traz muitos males para os invejosos e saber que o crente tem a alegria do Espírito, apesar das circunstâncias, é o nosso terceiro objetivo específico. Nessa ocasião, queremos também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor João Barbosa, que tem sempre cooperado com este canal, e assim nós temos feito uma excelente, uma bela parceria, porque ele também administra um blog e um canal, um blog que é o Na Senda da Cruz.blogspot.com, e tem também o seu canal Na Senda da Cruz. Então você que ainda não acessou, acesse, se inscreva, também participe do material que ele disponibiliza no blog. Pastor João Barbosa, graças a Deus, estamos juntos mais uma vez, seja bem-vindo. Amém. E eu quero, como sempre, graças a Deus eu vivo sempre alegre, sorridente e em paz, comigo mesmo, sobretudo, com Deus em primeiro lugar, comigo, com minha família, com a igreja. E por que não dizer com a sociedade, com os amigos, seguidores, internautas, que nos seguem através da rede mundial de computadores, todos os irmãos em Cristo, que durante a semana se debruçam para ouvir a exposição da palavra de Deus à luz destas abençoadas lições, que tem sido uma bênção para muitos e muitos que têm acompanhado essa programação abençoada. Amém. Então vamos à nossa lição, que hoje temos dois temas interessantíssimos, importantes, diria também muito importante, para nós, e nós vamos começar falando sobre a alegria como fruto do Espírito e depois trataremos sobre a inveja, como hábito da velha natureza, e que às vezes toma lugar nas novas criaturas. Mas, pastor, falar de alegria, falar alegremente. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se a gente tem como conceituar a alegria e qual seria a melhor forma de identificar a sua expressão. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar um pouquinho do étimo dessa palavra, alegria. E a Bíblia de Estudo Almeida, ela tem um dicionário, um pequeno dicionário das suas palavras, que ajuda muito a gente a entender as coisas.
Então, ele nos diz que a alegria, em primeiro lugar, é uma emoção e também um estado de satisfação. Observe, alegria é emoção e também um estado de satisfação e felicidade. Emoção, estado de satisfação e felicidade. Paulo dizia na sua carta, quando ele escreveu em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino do céu não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E também o salmista, no Salmo 16, versículo 11, dizia assim acerca de Cristo: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetualmente. Ou seja, sempre que Deus se faz presente em um ambiente, existe plenitude de alegria. As pessoas estão alegres, porque existe alegria em duas dimensões. A alegria natural, que a gente sente, que é isso que o dicionário chama de estado de emoção e de felicidade, pelo bem-estar social, pela família, pela prosperidade, pela saúde. Está relacionada a conquistas. A conquistas. Então isso nos faz sentir alegria. Digamos, um soldado que está no fronte e chega a notícia de que a guerra terminou, tem muita alegria dos acampamentos, porque cessou a guerra. Então há um tipo de alegria pelo fim das hostilidades e o direito de retornar para casa em segurança. Mas existe a alegria, que é aquela que Paulo chamou de gozo e paz no Espírito Santo. É essa que é a ação do Espírito na vida do crente, que mesmo as coisas literais faltando, como sendo emprego, saúde, família, e mesmo muitas vezes, até no hospital com doença quando os médicos já o condenaram, mesmo assim a pessoa é alegre. Ou seja, esse tipo de alegria transcende as questões materiais ou as próprias conquistas pessoais. Né? Ela está no reino do Espírito. E ela supera tudo. Que com tudo isso, há a esperança da vinda de Jesus e de um dia morar com ele na eternidade. E se o corpo estiver doente, mas ele sabe que um dia o que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E, finalmente, esperando aquele momento do abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Então, isso mantém o crente também alegre. E essa alegria não tem como a pessoa fazer parar, cessar. João, o evangelista, não o Batista, foi jogado no caldeirão de azeite por Domiciano, aí pelos anos 95 da nossa era. João entrou no caldeirão de azeite alegre e saiu do caldeirão de azeite radiante de alegria pelo livramento e por tudo que Deus fez com ele, a ponto de o azeite fervente não ser capaz nem sequer de esquentar o seu corpo, porque ele está já aquecido pela alegria do Espírito Santo. O que dizer daqueles rapazes nos tempos de Nabucodonosor, que foi lá na planície de Dura, lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, a ponto de matar os que foram lançá-lo na fornalha. Mas dentro da fornalha, em vez de lançar dos 3, perguntou o rei: lançamos 3, mas eu vejo um quarto homem lá. E o quarto, o aspecto dele,
é como o do Filho de Deus. Era diferente, quer dizer, tinha um banquete na fornalha, havia alegria dentro daquela fornalha. É essa alegria que a lição nos fala. A lição fala da fonte da nossa alegria, né? Ela diz que da alegria do Senhor e fala da bênção da alegria. Quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Quando fala que Jesus é a nossa alegria, nós temos por costume sempre associar a alegria a um momento de satisfação, né? De felicidade, de prazer. E não pode ser diferente, né? Mas, quando eu lia um pouco do que Barclay fala sobre a alegria, quando ele diz que o Novo Testamento é o evangelho da alegria, porque já começa falando da anunciação, né? A Maria, né? Estão falando do aspecto alegre, da boa notícia que foi trazida. De toda forma, nós também vamos encontrar, pastor, em alguns momentos onde a perseguição ela não causaria diretamente dor nem tristeza, mas a perseguição aos crentes que amam o Evangelho e vivem fielmente a Deus e são por causa disso perseguidos, produzia neles um gozo. O presbítero Policarpo é um exemplo da história da igreja primitiva. Aí, na primeira metade do segundo século, que foi um homem que conheceu João, foi um de seus discípulos, ali em Éfeso, já para o final do ministério de João, ele que teve diretamente com João, que foi a última testemunha ocular de Jesus, ainda vivo naquele período, e quando o levaram ao martírio, ele foi alegre. Não foi chorando, pensando na dor. Até há quem diga que ele não sentiu as dores das chamas que o queimavam e etc. Não foi diferente com Ros, o grande reformador boêmio, que um século antes da reforma do século XVI, ele foi levado pela dieta à fogueira, mas foi alegre, sorridente. O regozijo interior até irritava os seus algozes, porque ele devia estar ali pedindo clemência, mas ele estava alegre. Há um fato também curioso, é que há registros que narram que os primeiros cristãos, né, que eram lançados nas arenas para serem tragados pelos leões e para o êxtase daquela plateia, é dito que o que causava mais indignação aos imperadores é que, mesmo diante daquela circunstância, né, vendo a morte na sua frente e não podendo fazer absolutamente nada para reverter o quadro, mas eles ainda assim refletiam na face uma alegria que eles não podiam evitar. Ou seja, indignava, né, os imperadores por não ver neles medo, mas alegria, mesmo suas vidas correndo aquele risco. Até porque, evangelista Marcelo, para os algozes, os torturadores, o cenário era aquele terreno de tortura, de desprezo e dor para os torturadores. Para os servos de Deus, era outro, o cenário era outro. Eles enxergavam o outro lado desta vida e até contemplavam a glória de Deus. Há um registro bíblico, pelo menos um registro bíblico, para poder provarmos que isso é real. Quando Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, foi levado para ser apedrejado, ele não sentia as pedradas, nem o grito dos algozes, mas dizia: eu vejo os céus abertos.
e o Filho de Deus assentado à mão direita do Pai. Ou seja, em pé, à mão direita do Pai. Ou seja, o próprio Jesus se perfilava na glória para receber os seus servos que testemunhavam a seu respeito. E é provável que muitos e muitos dos servos de Deus torturados tivessem visões extraordinárias, que não puderam narrar, ou que os biógrafos da época preferiram fazer vista grossa, né, do que eles estavam testificando. Mas, com certeza, eles viam, além da tortura, além da morte, eles enxergavam verdadeiramente a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria e o gozo e a paz no Espírito Santo. Jesus, quando convocou os 70, né, e que deu a missão de propagação do Evangelho, então, quando eles retornam alegres, felizes, né, porque faziam uso do nome do Senhor, e os demônios eram expulsos, se submetiam ao poder do seu nome. E aí a gente vê a alegria que é produzida pela conquista, né, pessoal. Claro, é uma conquista espiritual, é uma conquista de fé, que produz alegria. Quem não fica feliz por uma alma que se converte? Né? Por uma vida que é curada, por um processo que é liberto. Quem não fica feliz? Então, mas o Senhor disse a ele: não se alegre por essas coisas. Aí ele lança a base da verdadeira alegria. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, o que a gente precisa ter convicção é disso. No que está alicerçada a nossa alegria, a nossa felicidade. Porque alegria, quando a gente fala de alegria, de prazer e satisfação, é de ter coisas que supram as nossas necessidades. Ter tudo, não é? Mas quando há escassez, é possível manter alegria? E a alegria é estar sempre rindo, gargalhando? Porque hoje vende-se alegria, negocia-se com alegria, né? E se a gente pode encontrar um antônimo disso, ou seja, tristeza. Quem não está feliz, quem não está alegre, está triste, né? Então, as pessoas... existe um mercado para vender alegria, para que as pessoas não fiquem tristes. Inclusive os chamados mercadores, negociantes da alegria, muitos deles são pessoas miseráveis e tristes. Apenas representa publicamente, mas interiormente, bem que eles estão precisando de algo que lhe dê ânimo e força para caminhar. Temos um capítulo na Bíblia, me parece que é o 15 de Lucas, né? Que tem uma série de descobertas das dracmas. E finalmente é dito que existe alegria nos céus. É isso que eu quero chamar a atenção. Alegria dos céus. Nós estamos caminhando para dentro de poucos dias ter a festa carnal, o carnivário, a despedida da carne. Talvez no maior país cristão do mundo, né? Um dos maiores. Um dos maiores países cristãos do mundo. Tem a festa mais profana. Tem a festa mais profana. E num dos estados mais bem evangelizados, que é o estado de Pernambuco. Em termo proporcional, Pernambuco... Rio de Janeiro também. Mas Pernambuco, proporcionalmente, é o estado que mais tem evangélico. Pernambuco. Depois Rio de Janeiro. Pois bem, nesses estados, o carnaval é algo realmente diabólico e leva muitas famílias inteiras, a chorarem e lamentar, às vezes, para o resto da vida.
pela perca de amigos, parentes, de queridos e etc. Mas a Bíblia diz que nos céus existe alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém aceita Cristo como seu Salvador e Senhor, os céus se alegram. Mas a mídia vende como sendo uma celebração da alegria, da felicidade, as pessoas sorrindo, festejando. Não deixa de ser alegria, tá entendendo? Não deixa de ser alegria, mas é alegria passageira. Incompleta, né? E que não deixa fruto. E na maioria das vezes, o saldo é maldito, que fica para o município, para o estado, para o país, que a mídia até muitas vezes se recusa a dar o relato exato do que aconteceu, porque ela incentivou e depois se recusa a publicar exatamente a quantidade de sinistros e etc. que houve naquele período, para não manchar aquilo que eles chamam de alegria do povo, né? E outra coisa, a fonte dessa alegria aí não é Cristo, né? Não. Então nós temos a fonte da alegria que é baseada em Cristo, que é a alegria completa, que permanece. E é uma alegria que vai muito além de ter tudo que possa suprir as minhas necessidades primárias, básicas. Ou seja, um cristão, enquanto servo, seguidor, fiel do seu Salvador, ele não pode associar alegria aos bens, porque a gente hoje tem um verdadeiro, podemos dizer, uma verdadeira guerra, tanto de natureza teológica como também espiritual, né? Contra uma proclamação de aquisição, de prosperidade, onde os indivíduos devem buscar os bens porque eles são prometidos e ele merece receber e devem exigir de Deus, né? Ou seja, ele negocia a felicidade e barganha a alegria, inclusive com Deus, se esquecendo que esta alegria que estamos falando é um fruto do Espírito. Isso é possível desfrutar, né, dessa grandiosidade, dessa nobreza, se ele desfrutar de uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, é impossível ter a alegria como fruto. O livro de Esther nos conta um relato, porque o inimigo do povo de Deus, o Naamã, ele sugeriu e convenceu o rei que os judeus eram ruins para o império, etc. E finalmente que conseguiu um dia onde haveria uma matança de judeus. E a rainha Esther, instruída por Mordecai, conseguiu desfazer aquele intento, mas já muito próximo de se cumprir a sentença. E existia 120 províncias, algumas a milhares de quilômetros de distância. E se não chegasse a ordem a tempo, aquele povo ia morrer. Então os cavaleiros saíram em várias direções para comunicar que o decreto tinha sido anulado. E diz que foi uma alegria tão grande que pessoas que não eram judeus se tornaram judeus. Pela alegria, porque presenciaram na prática o livramento de Deus para com o seu povo. Então quem está sentenciado à morte, de repente, chega a notícia de que ele foi absolvido e ele está solto e livre, é muita alegria que existe, e regozijo e paz que essa pessoa sente dentro de si. Então, sobretudo, devemos nos lembrar que a alegria, ela vem de Deus. Quando os anjos apareceram nos céus, na noite que nasceu Jesus, lá em Belém,
tinha alguns pastores que estavam no campo tomando conta de seus rebanhos. E daquela milícia celestial, daquele coral que veio da eternidade, um daqueles anjos veio até a terra. E quando os pastores viram o anjo, se assustaram. Ele disse para ele: não tem mais, porque eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E antes que perguntasse: mas o que é isso? Ele disse: porque na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E eles foram e encontraram o menino realmente lá na manjedoura e saíram anunciando e contando as maravilhas de Deus, e alegre. E enquanto isso, o coral dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quer dizer, os anjos jubilavam, cantavam de alegria pelo nascimento do Salvador da humanidade e Senhor dos céus e da terra, inclusive Senhor deles. Por isso que ele disse: vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, porque Jesus é Salvador dos homens e Salvador e Senhor dos anjos. E não Salvador de anjos, mas Senhor dos anjos. E para nós ele é Salvador e Senhor. Pastor, há uma outra situação que eu gostaria que o senhor também falasse, né? Nós temos hoje vários momentos de celebração no culto, né? Onde alguém diz assim: o culto foi alegre ou o culto foi triste. Ou se alguém destaca o culto como alegre, possivelmente em outro momento eu acho que ele identificou, né, o culto como sendo triste. Mas na realidade, como já havia mencionado em algum momento, se o culto tem muito barulho, se tem muita música ou se tem dança, alguém vai dizer: o culto foi alegre, né? Mas não dá a devida atenção ao que de fato merece, ou seja, a comunhão com os irmãos, né? A integração necessária, né, que é exigida pela palavra de Deus para que possamos expressar esse sentimento de alegria. Então, como é que a gente pode identificar, né? Porque o cristão alegre, ele não tem que necessariamente estar gritando, né? Se bem que tudo bem que a alegria, né, a satisfação de saber para onde vai e a quem está servindo, pode fazer como Davi, depois de vencer uma batalha, né? Dançar, como fez Miriam, pode ter a disposição espiritual, não necessariamente, você não precisa ensaiar, é uma forma de louvar a Deus espontânea, não foi preciso ensaiar, mas nós precisamos saber, o crente feliz, o crente alegre, né? Ele não tem que estar necessariamente com roupas coloridas. Às vezes alguém diz: mas aquele irmão não sorri, aquele irmão é triste. Talvez ele seja triste. É verdade isso? Olha, não é verdade. Eu sou assembleano desde criança. Sempre eu fui pentecostal. Desde muito criança. E naquele período, os pentecostais eram muito perseguidos. Não tinha neopentecostal. Tinha pentecostal. Chamado muitas vezes até de canela de fogo. Porque eram batizados com o Espírito Santo. Não se envergonhava de empunhar a Bíblia e de pregar o Evangelho e denunciar a idolatria, a feitiçaria, expulsar demônios, orar pelos enfermos. Finalmente, exercia o pentecostalismo e na sua real dimensão. E aí, tinha alegria no meio do povo. O padrão social daquele período, estou falando dos anos 50, era baixíssimo.
não havia... Em relação aos de hoje. Em relação aos de hoje. Hoje é como se fôssemos de primeiro mundo, se comparado com os anos 50. A periferia de Recife era terrível. Não tinha água potável, não tinha luz elétricas, não tinha calçamento na maioria das ruas, e as pessoas andavam com lampião para fazer culto ao ar livre à noite. E iam cantando, falando línguas estranhas, tinha profecia, ali Jesus curava, no trajeto pessoas se admiravam e se entregavam para Jesus, e finalmente era um povo alegre. E a situação social, financeira, econômica, só a misericórdia de Deus, mas o Espírito Santo supria toda a necessidade, e as pessoas ficavam satisfeitas com o pouco que tinham. Era como dizia o apóstolo: se tiver o que comer e com que se cobrir, estejamos com isso satisfeitos. Não existia ambição no sentido de querer amealhar bens e dinheiro, mas sim se trabalhava realmente para o reino de Deus. Então, os cultos, não tinha culto sonolento, não havia lugar para isso, porque a pessoa estava tão envolvida com as coisas do reino que não sentia o que estava ao seu redor. O que estava acontecendo ali com as coisas do reino superava. E não precisavam ser induzidas superficialmente. Não, isso era algo voluntário. Era algo voluntário, espontâneo. Havia um fluir. Algo do Espírito mesmo. Havia um fluir do Espírito de forma espontânea no meio do povo. Eu me lembro que nos ia sempre os estudos bíblicos no sábado, então cortava madeira e fazia aqueles bancos, chamava com aquela história, ou chamado banco pelapolco, né? E ficava 20, 30 irmãos estudando a lição, e ali pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram curadas, tá entendendo? Muitos liam pouco, mas sabiam ler a Bíblia, uns conheciam um pouquinho mais, mas era alegria e poder, que não dá para esquecer aquele tempo, tá entendendo? Então, precisamos com urgência retornar a esse culto verdadeiro, cheio da graça, do poder e alegria no Espírito Santo. Aí, Paulo está certo quando diz que o reino dos céus não é comida, nem é bebida. Ou seja, não é pompa, não é grandes templos, não é muitos carros de última geração, no mais novo possível, não é um celular do mais caro que tiver, não é nada disso. O reino do céu não é isso. É alegria e paz do Espírito Santo. Lamentavelmente, hoje o que se vê em muitos é a exigência de um lugar confortável, né? Até mesmo em detrimento de apresentar um culto sincero e espiritual, ele já coloca em primeiro lugar a exigência de ter um lugar confortável, climatizado, né? E não a disposição de apresentar um culto espiritual. E eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhum saudosista e nem estou fazendo apologia com relação ao trabalho de hoje ou daqueles dias. Não é isso. Eu estou mostrando como era o padrão dos crentes daquele período. Não, de fato, isso é uma verdade, né? Que no passado a gente tem um povo que fazia a obra de forma muito mais alegre. Um de nossos hinos diz: oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar, e dos avivamentos de que ouvimos falar. Ou seja, conservar isso na memória e repassar para a nova geração é até um dever que nós temos. E não precisa, porque se chegar... Eu
Eu falo muito de um contexto que com certeza não se restringe apenas o nosso, de você chegar num lugar de adoração, onde se congrega homens e mulheres, onde formam ali a igreja, onde se constitui ali a igreja, e ele fica preocupado com alguns elementos externos, né, para que possa completar o culto, quando na realidade nós temos o mais importante do culto, né, que é a presença do Espírito Santo, que vai nos levar àquele que é digno de receber o culto, e de forma alegre, de forma satisfatória. E muita gente às vezes não sai, né, plenamente alegres e felizes, porque elas vão em busca de outras coisas e não adorar unicamente a Deus. Então, pastor, esse tema ele é riquíssimo, é um tema muito bom. Eu particularmente gosto muito de falar, pessoalmente, quando é para fazer essa comparação necessária, sabe? Esse conflitar, essa ideia que a sociedade coloca de alegria e aquela verdadeira alegria que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque acaba que o entendimento secular influenciando a mente de muitos cristãos, e isso virando padrão, virando uma norma, virando o paradigma, e quando na realidade o nosso padrão é a Bíblia Sagrada, né? Quando os cristãos eram perseguidos, eram mortos, o apóstolo diz: por isso estejais alegres, por isso estejais alegres, né? E que seja também essa disposição de ânimo presente nos crentes da última hora, nos crentes do presente século, eu e você, meu nobre e amado irmão. É um dom do Espírito, é um fruto do Espírito, e a gente precisa, né, dessa comunhão com o Espírito para ter esse fruto em abundância. Então, agora nós vamos para o nosso segundo tema, né, que é a inveja, o desgosto pela felicidade alheia. Isto é um mal que corrói, que destrói interiormente as pessoas que, lamentavelmente, conservam este sentimento maligno. No entanto, o autor William Barclay, ele fala que trabalhar inveja, a gente tem que sempre falar também de ciúmes, que é o termo zelos, né, do grego zelos, ciúme, que tem uma conotação positiva e negativa. Inveja, né, que é fitonos mais ou menos, e sempre tem o sentido mal, sempre tem o sentido mal. Mas na nossa lição vem, aqui eu estou fazendo apenas um acréscimo, né? Para quem acessou o link que a gente disponibilizou em outra aula, percebi que muitas pessoas baixaram o livro, que você leia, faça um bom uso desse excelente material, né? Mas a nossa lição vem falando apenas sobre inveja, né? A gente pode, dentro da nossa exposição, acrescentar ciúmes, mas a nossa lição trata apenas sobre inveja. O que vem a ser inveja, pastor, e quais são as consequências daqueles que conservam esse sentimento tão nocivo? Como você disse já, a inveja, ela é sempre algo que não vem de Deus. E a lição diz muito claro, é um fruto, é um hábito da velha natureza. Ou seja, é uma das perversão do homem caído. E o homem caído, ele é invejoso. E o dicionário da Bíblia de Almeida diz que inveja é um sentimento de pesar pelo bem e pela felicidade de outro, com um desejo forte de ter aquilo para si. Ora, o sentimento de pesar se dá a um amigo quando sabemos que ele perdeu um ente querido, né? Os seus pêsames. Pois bem, o invejoso, ele dá os pêsames pela sua felicidade, pela sua prosperidade, pelo seu desenvolvimento, pelo bem da sua família. Finalmente, o invejoso,
é um instrumento do diabo. E esteja sempre longe desse tipo de gente, a não ser que seja para falar de Cristo, se for não crente, ou expulsar esse demônio, que é o demônio da inveja, que se aposta do indivíduo, que Jesus disse que o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. O invejoso tem essas características. E o inimigo invejoso, o próprio Deus, desejou até ser semelhante, estabelecer o seu trono e ser semelhante a ele. Isso foi parte da inveja, da ambição, de uma série de coisas ruins que existe. Mas o crente em Cristo não pode e não deve se envolver com essas coisas. Provérbios, me parece que é no capítulo 14 e o versículo 30 diz que ela é a podridão dos ossos. Ou seja, o invejoso, a pessoa que é tomada por esse sentimento maléfico, ele é doente. Ele é doente. Ele é capaz de cometer coisas absurdas, achando que não é nada demais. Então, se você que me ouve sente a inveja por alguma coisa de outro, clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Peça perdão a Deus. Caia humildemente aos pés do Senhor e peça liberdade. E Ele te libertará. Porque Ele diz que se o Filho te libertar, então serás verdadeiramente livre, inclusive da inveja. Então, inveja não é uma coisa boa. Essa lição, a nossa leitura diária, ela nos fala sempre, quase todos os textos, e ela fala da inveja. E nós vamos encontrar que você falou de uma diferença entre inveja e ciúme. O ciúme não chega a ser a mesma coisa da inveja, até porque o ciúme tem o seu lado benéfico. Deus tem ciúme de nós, o Espírito Santo. Mas a Bíblia mostra que quando, lá no capítulo 30 de Gênesis, versículo 1, né, quando Raquel, que era a esposa predileta de Jacó, mas era a segunda esposa, teve ciúmes, a versão mais moderna diz ciúmes, da sua irmã Léia, que tinha filhos, e ela não tinha filhos. Então ela discutiu com Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Ora, como se Jacó, ele disse, eu sou Deus por acaso? Fui eu que fechei o teu ventre? Houve até discussão, e olhe, que era a esposa predileta, mas houve discussão, porque ela teve ciúme de Léia, ou Lia, como queiram chamar. Então, essas coisas na esfera humana, às vezes, ela atua de forma negativa. É porque é dito que a inveja é um tipo de ciúme no estágio mais elevado, né? Mas não é corrosivo. mais correto quando você vai estudar o étimo da palavra. Inveja e ciúmes têm uma diferença muito grande. Porque o ciúme está muito também ligado ao zelo. Não é verdade? Está ligado ao zelo. Que quando é exagerado... Exatamente. É você querer algo que é seu, mas que você não quer compartilhar aquilo com o terceiro. Então, vem aquilo que alguém chama uma certa ciumeira. Num bom sentido. Quando isto passa para uma situação de desespero, aí já não é inveja, isso é uma patologia que precisa de um tratamento específico para essas pessoas. Se é um crente em Cristo, ele cai de joelho e vai buscar a presença de Deus e ele sara. Se não é, você procura um médico e ele vai lhe ajudar, a um psicólogo, né? Um especialista da área
que trabalha com comportamento humano e vai lhe ajudar você a superar esse trauma e chegar mais na frente, porque tem muita coisa para você fazer ainda nesta vida e Deus quer te ajudar nisso. Então ele fala como os efeitos da inveja. Efeitos da inveja. Já imaginou ter alguém, né, que se sente de alguma maneira rebaixado, humilhado pela conquista de um semelhante seu, a ponto de desejar, né, a sua própria morte ou que algum mal lhe venha, né? Ou seja, nós vimos alguns cenários que revelam um pouco dessa essência má, né? O caso de Caim, o caso de Abel, né? O caso de Saul e Davi, né? O caso também de Jacó e Esaú, né? Como a coisa ela foi progredindo até chegar num nível que chegou com os primeiros irmãos, ou seja, de matar. Ou seja, é como se a conquista e a felicidade do outro lhe proporcionasse dor, uma desgraça, uma pobreza de espírito tal de não ter outra maneira de você se livrar daquela dor, daquela angústia, que não seja matar. Marcelo, esse debate ele é produtivo e é pertinente para nossos dias. A Bíblia, na sua maioria, principalmente as epístolas, foi escrita para crentes diretamente, para a igreja, local específico. E a gente tem essa coisa chamada inveja no nosso meio, no lado espiritual. Não é que a pessoa esteja com inveja da prosperidade material, mas tem inveja da prosperidade espiritual do outro, do também. Crescimento. Deus usa aquele humilde irmão poderosamente. E Deus conhece a necessidade do povo que está na congregação. E aquele servo ficou à disposição de Deus e Deus o usou poderosamente para dar uma palavra para alguém que precisa da palavra. Mas, muitas vezes, líderes, entre aspas, ficam enciumados. Eu estou dizendo ciúme, eu disse que ciúme é outra coisa. Mas estão conectados. Nesse caso, fica conectado, né? E vem a inveja daquele irmão. E ele é visto como um culpado. Enquanto ele estiver ali, aquele irmão não tem maior oportunidade de dar uma palavra. Porque aquela palavra que ele deu incendiou a igreja. O Espírito Santo veio e tocou os irmãos. E a igreja saiu em estado de graça. Em outras palavras, saiu alegre, radiante de alegria, porque Deus falou no meio da congregação. E aquele irmão, muitas vezes, é encostado, porque Deus usou ele. Frustrou muitos, né? Mas se esquecem alguns que quando Deus quer negócio com vidas, não adianta pôr pé em cima, porque Deus às vezes permite que isso aconteça para provar o irmão que Deus tem uma posição para ele muito elevada lá na frente. E ele precisa ser provado para depois ser aprovado. E quando aprovado, receberá a bênção de Deus. Então, quando ele chegar onde Deus quer, ele já está calejado. Mas o algoz não entende isso. Ou se entende, se esquece. E vai tentar por todos os meios impedir. Eu já vi alguém dizer assim, olha, enquanto eu estiver aqui, fulano de tal não fala, não dê oportunidade para ele. Quem der oportunidade para esse irmão aqui já sabe, vai servir comigo. Se esquecendo que a igreja pertence a Deus. E que aquele homem é servo de Deus.
pertence a Deus, é um vaso que Deus escolheu para isso. E você está tentando impedir que ele cresça na graça, no conhecimento, isso é impossível. Deus vai continuar usando, você vai calar ele aqui enquanto Deus quiser. Quando Deus não quiser, aí gente morre, gente se muda, e adoece há várias circunstâncias, e Deus, eu me lembro que um irmão foi consagrado ao ministério da palavra em outro lugar. E aquele ministro que veio para consagrar aquele irmão, disse assim: irmão fulano, Deus me faz sentir que lhe tirou da sua terra para que você pudesse ser consagrado, porque alguém impedia que isso acontecesse. Deus me diz isto, diz perante todo mundo, e ouvi isso. Então, veja só, Deus tira de um lugar e manda para outro lugar, porque naquele lugar primeiro, alguém muito forte, entre aspas, que com ele você não passa. Mas, por incrível que pareça, aquele ser, às vezes, está ali, mas Deus também tem negócio com ele, que Deus prova de várias formas. E Deus não vai agir agora porque não está no tempo de Deus, aí Deus tira um, manda para distante. E lá Deus usa outro de distante também. E ainda revela a ele o que está acontecendo nos bastidores, para que cumpra na vida daquele irmão a palavra que muitas vezes, há muitos anos passados, Deus entregou através de vasos escolhidos, ou revelou em sonhos, ou em visões, ou por profecias. E no tempo Deus cumpre. Daí não adianta inveja, empecilho, pôr o pé em cima, ou dificuldades. Você, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, que tem uma promessa de Deus. E que é perseguido porque Deus lhe usa poderosamente e deixa alguém cheio de ciúmes, invejas e etc. Prossegue no teu caminho, fazendo a vontade de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Faz a vontade de Deus. E no tempo certo, Deus cumpre na tua vida com a sua palavra. Mas não deixe de ficar à disposição de Deus. Seja um instrumento de Deus, para que Deus possa fazer uma bênção no meio do seu povo, através da sua pessoa. A inveja alimenta um sentimento de competição. Né? E é inevitável, a gente tem que falar de uma realidade lamentável no meio cristão, né? Isso que o senhor falou, ou porque alguém inicia um trabalho e ele prospera, né? Ou porque na igreja de A tem mais gente do que na igreja de B, ou porque a oportunidade era minha, foi dada a outro. Nós vivemos num ambiente onde não deveria haver, onde não haveria atuar esse sentimento, né? Mas enquanto humanos estamos suscetíveis. A única maneira de evitar essa ação danosa é abrindo espaço para que o Espírito Santo atue cada dia mais, né? No campo, nessa seara tão fértil que é o nosso coração, que é a nossa mente. Exato. Né? Então, pastor, que Deus nos ajude, né? A nos livrar da inveja e dos invejosos, que a gente possa sentir prazer e alegria com a conquista dos nossos irmãos, com a conquista daqueles que são parte de um todo chamado corpo de Cristo. Que jamais alimentemos o sentimento de pesar, como o senhor falou, de tristeza ou dor pela conquista do outro, né? Veja que, nesse ponto aqui, os efeitos devem dizer assim: a inveja jamais trará bons resultados, pois é nociva e destruidora. Esse sentimento
leva as pessoas a cometer toda sorte de maldade. Ele cita até o caso de José, mas são muitos casos na Bíblia onde a pessoa sofreu porque era instrumento de Deus. Por ser um instrumento de Deus, pode fazer a pessoa sofrer. Mas é um sofrimento alegre. Mas como disse Cristo, bem-aventurados sois vós quando por minha causa, né, os perseguirem, é todo mal contra vós. Sinta alegria por isso, que você está sendo útil, está sendo bem ao reino de Deus. E o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado. Para a gente finalizar, e finalizar de forma alegre, né? O terceiro ponto fala da alegria do Espírito. É para ser vivida e eu diria também compartilhada, né? E compartilhada, porque a gente não pode pensar, né, no Espírito, no fruto do Espírito Santo da alegria sem pensar em compartilhar essa alegria, né? Se é algo bom, se é algo que nos causa bem, nós temos que compartilhar através da divulgação do Evangelho. Eu ouvi e vi um testemunho de um missionário, um brasileiro que foi pregar o Evangelho em um dos países árabes. Vamos reservar o direito de não citar o nome daquele missionário do país. E ele ganhou uma alma para Cristo. Ele fazia um trabalho de entrega de Bíblias, já traduzido naquele idioma, e se fosse pego, ele podia ser expulso ou ser preso, se não houvesse uma intervenção do consulado ou da embaixada brasileira naquele país. E ele era um homem muito cheio do Espírito Santo. E pregou o Evangelho para um moço, ele creu chorando e se converteu mesmo. E ele dividiu o quarto dele com o irmão. E lá, a lei daquele país permite o seguinte: se um parente chega dizendo que agora é cristão, ele tem o dever de matar aquele irmão dele. Não tem que deixar para outro. Se ele é a primeira pessoa que teve conhecimento, mate ele. Extingue esse mal pela raiz. Veja como o diabo faz para impedir a obra. Mas ele não quis confessar ao irmão com medo que o irmão matasse. Só que esse irmão dele também ouviu a palavra e creu. E ficou com medo dele, de contar que era crente. Mas um dia ele não resistiu e já uma certa hora da noite, os dois conversando, ele disse: mano, é o seguinte, eu tenho um segredo para te contar. Conta, mano. Se você quiser me matar, me mata, faça o que quiser, mas eu agora sou cristão. Quando ele contou, eu agora sou cristão, esperando, quem sabe, levar um tapa na cara, ser bofeteado, esmurrado, chutado, o irmão começou a chorar e se abraçou com ele e disse: eu também sou cristão, meu pai. Eu tinha receio de te falar. E disse que o poder de Deus caiu naquele quarto, encheu aquele ambiente, eles choraram, glorificaram a Deus, foram cheios do Espírito Santo e dali para frente foram pedir a Deus estratégia para ganhar a família deles para Cristo. Quer dizer, evangelho, quando o Espírito Santo está no negócio, ele traz alegria onde podia ser apenas tristeza. Hoje é a alegria do Espírito Santo. Não é comida nem bebida, né? Não precisa ter mesa farta, mas tem o poder e a graça de Deus ali no meio. Amém. Então, a alegria no viver, né, quando ele diz que não tenha medo de sorrir e de desfrutar da felicidade que Cristo nos oferece. Talvez alguém diga, dá gargalhada, sorrir, né? Mas isso faz bem para a alma, isso faz bem para a nossa mente, rir de coisas saudáveis. E ele diz aqui ainda, pastor Marcelo, ele fala da alegria de contribuir. Também.
Imagine o crente sentir alegria em dizimar. Não é ser explorado, como se vê por aí, mas dizimar para ver o desenvolvimento da obra. Que o custeio da obra de Deus, aqui na terra, somos nós que fazemos isso, daquele que Deus nos dá. E o crente sente alegria de ser um bom contribuinte, como ele mostra aqui. Isso é riquíssimo. Alegria de servir. Olhem, a minha mãe foi zeladora de uma igreja e ela fazia aquilo com todo prazer numa época que não tinha água potável. Eu também fui. E as pessoas faziam a sua necessidade fisiológica até no chão, lá naquelas casinhas, lá no fim, lá atrás, distante. E comprava criolina e lavava e deixava aquilo tudo, tirava todo aquele mau cheiro, matava todo aquele germe. E depois entrava na igreja e agradecia a Deus porque tinha terminado aquela tarefa. Eu via minha mãe fazer isso, era a alegria de servir. E eu acompanhava ela para ajudar ela no trabalho e fui beneficiado por isto. E toda a minha família ainda recebe essas bênçãos da parte de Deus. Faça para Deus, contribua com alegria e você será abençoado e sua descendência terá a bênção de Deus também em sua vida. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus por mais este preciosíssimo momento. Que Deus continue lhe ajudando, lhe dando disposição e ânimo para fazer com alegria, com prazer, com entusiasmo esta obra tão maravilhosa. Que diz o Senhor que nos aguarda um precioso galardão. Que Deus nos ajude a fazer com nobreza de espírito. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria, temor e tremor para fazer tudo para a glória do seu nome. Somos crentes e como crentes diz o Senhor Jesus Cristo que a nossa alegria nele, ela é completa. Se ela é completa, ela não precisa de mais nada. Ela não é parcial, ela é integral, né, pastor? Não precisa de mais nada. É muito bom fazer uma viagem ao exterior, é muito bom conquistar uma vaga de um emprego público, é muito bom você conquistar uma vaga na universidade tão cobiçada. No entanto, melhor ainda é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Pastor, gostaria de franquear a oportunidade para o senhor deixar assim suas últimas considerações e sua palavra de gratidão. Eu quero dizer aos irmãos em Cristo e aos amigos internautas que nos seguem através da rede mundial de computadores, que guarde essa palavra consigo e procure servir a Deus com alegria. Seja feliz. Eu desejo que você seja feliz e toda a sua família no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, espero que vocês permaneçam contribuindo no canal, né? Também cooperem no canal que está sediado no YouTube na Senda da Cruz, isso, né? Como também o blog do pastor, nascendadacruz.blogspot.com. Temos feito essa parceria e aguardamos a sua visita. Continue dando sua contribuição na oração, curtindo, se inscrevendo, compartilhando e comentando, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado mais uma vez pela sua preciosa atenção e até a próxima aula em nome de Jesus.